Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma mini aula. Então já vai deixando aí o seu like, isso é muito importante para crescer aqui no canal e eu continuar fazendo essas nossas aulas de segundas, todas as segundas-feiras, né? Onde eu vou trazer aqui um tema para vocês. E na aula de hoje eu vou ser bem específico, bem objetivo também, onde a gente vai falar um pouco sobre um artigo específico sobre uma forma de jejum intermitente. Jejum intermitente é algo que sempre está em alta, né? As pessoas falam bastante aí do jejum, muitos pacientes chegam também querendo testar essa modalidade, me perguntam muito sobre o jejum. E eu trouxe aqui um artigo recém-publicado, onde ele traz algo muito interessante, né? Eu fiquei intrigado, na verdade, com os resultados desse artigo que a gente vai comentar aqui, que é sobre o jejum em dias alternados. João, como assim o jejum em dias alternados? O que é isso? É uma forma de jejum onde você vai mesclando um dia de jejum, onde a pessoa, o indivíduo, né, ele tem um consumo de 25% das necessidades energéticas. Por exemplo, se a dieta habitual do sujeito é de 2.000 quilocalorias, 25% disso dá 500 calorias. Então um dia ele consome 500 calorias, no outro dia, que é chamado dia de festa, né, ele pode consumir a dieta normalmente. Lembrando que no dia de jejum, né, 25% das necessidades energéticas e com aproximadamente um tempo de janela reduzido, que nesse trabalho aqui os indivíduos eles tinham aproximadamente 2 horas para poder fazer a refeição. Eles tinham entre meio-dia a 2 horas da tarde, né, ou seja, 2 horas ali, para consumir essas 500 calorias, tá? Isso no dia de jejum. Então esse trabalho ele foi publicado aqui no Jornal de Obesidade, tá? No Obesity. Esse trabalho foi publicado por uma das pesquisadoras, assim, expert no assunto, né? Tem livros e é bem fluente nessa área. Bem influente, né? Na verdade, não é fluente. Fluente vem de uma língua em outro idioma, mas enfim. Ela é bem influente, né? Que é a Cris Tavaradi, pesquisadora muito competente. E esses trabalhos eles pegaram indivíduos que tinham sobrepeso, obesidade e resistência à insulina, certo? Então esse era o público. E como é que foi dividido basicamente na parte da metodologia, né, entre os participantes? Um grupo fazia jejum em dias alternados, tá? O segundo grupo fazia uma restrição calórica tradicional, aquela dieta padronizada com déficit energético, sem alteração do jejum e nada do tipo. E outro grupo fazia uma dieta padrão, que era o grupo controle, tá? Ou seja, tinham 3 grupos aí. O total de duração desse trabalho foi de 12 meses, certo? Então eles fizeram esse procedimento por 12 meses, tá? E aí aqui a gente tem aqui algumas características dos sujeitos, né, quanto à raça, etnia, o peso, alguns parâmetros aqui de insulina em jejum, OMA em jejum, que é o cálculo onde a gente mede glicemia e insulina, tá? Ele é o melhor marcador para a gente avaliar a possível resistência à insulina. E olha só, a primeira coisa que me chamou a atenção, que aí eu quero comentar aqui com vocês, foi a perda de peso, certo? Se a gente for observar esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela de vocês, olha só, aqui o ADF, né, o jejum em dias alternados, Alternate Day Fasting, versus a caloria restrita, né, restrição calórica e o grupo controle. Se a gente for observar que ao longo de 12 meses, olha só, a perda de peso aconteceu nos grupos de jejum em dias alternados e restrição calórica, aqui numa média de 8 a 10 quilos, tá? Não tendo diferença estatística entre o grupo de restrição calórica e o grupo de jejum. João, por que o jejum não teve vantagens? Porque, gente, o ponto máximo fisiológico no emagrecimento, na perda de peso,
é o déficit energético. Então, mesmo esses indivíduos tendo um dia de festa, né, e um dia de fasting, que seria o jejum, né, eles estavam em déficit energético ao longo da semana, ao longo dos meses, comparado ao outro grupo que era o grupo de restrição calórica, que já estava em restrição. Então, a gente sabe que o que emagrece é o déficit energético. Um jejum intermitente, neste caso, jejum em dias alternados, não teve vantagem alguma, tá? Então esse foi um primeiro ponto assim que, na verdade, eu já esperava. E é isso que traz algumas reflexões para a área clínica, ou seja, para a parte de prescrição. Quando as pessoas vêm supervalorizando o jejum intermitente. Cara, se tiver em déficit energético, se o jejum leva ao déficit energético, se a low carb leva ao déficit energético, se a cetogênica, se a dieta com um teor maior de proteína leva, se a dieta dos pontos, dieta da DELI, né? Se tudo isso leva ao déficit energético, o emagrecimento ele vai acontecer, tá? Então isso é ponto. Porém, os resultados que eu fiquei mais intrigado foram esses aqui que vocês estão vendo. Se a gente for ver a mudança de baseline, tanto em 6 meses quanto em 12 meses, olha só, a insulina no grupo do jejum em dias alternados, juntamente com o OMA-IR, eles foram menores do que o grupo de restrição calórica, com uma diferença estatística que a gente pode ver através dessas vogais aqui, né? Dessas letras, na verdade, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, A e B mostrando uma diferença estatística. Ou seja, resumindo, o jejum intermitente em dias alternados teve uma vantagem em relação à restrição calórica para diminuir a resistência à insulina, para melhorar a tolerância à insulina, tá? Então, eles sugerem, inclusive, que nesses trabalhos, né, através dos achados preliminares, o jejum intermitente pode ser mais efetivo do que a restrição calórica para diminuir a resistência à insulina em adultos com risco de diabetes, certo? Quando a gente vai investigar o mecanismo de ação, eu fiz questão de mandar um e-mail para a Krista Varad, né, para a pesquisadora, e ela me respondeu o seguinte, que não sabia muito bem, não estava muito bem elucidado ainda, na verdade, esse mecanismo, mas provavelmente a vantagem que o jejum tem em restrição calórica é uma resposta antioxidante. Então essa resposta antioxidante, ela está por trás e provavelmente poderia explicar essa melhoria na resistência à insulina, tá? Outros parâmetros que foram medidos, como parâmetros de inflamação e parâmetros de perfil lipídico, né, que está até ao contrário, mas dá pra gente ver, como colesterol total, LDL oxidado, HDL, triglicérides, pressão arterial, tudo isso se permaneceu inalterado. Basicamente o que foi que mudou? Foi o peso, onde eles perderam mais peso ao longo de 12 meses, e a resistência à insulina. Então, baseado nesse estudo, a gente pode dizer que o jejum em dias alternados, dentro deste trabalho, desta metodologia, nesses participantes, né, sobre peso, obesidade e resistência à insulina, o alternate day fasting, o jejum em dias alternados, foi superior à restrição calórica para melhorar, para baixar essa resistência à insulina, tendo vantagens, né, de forma estatística, porém a perda de peso foi igual, ambos os grupos, né, de restrição calórica e jejum perderam peso. E aí podemos talvez perceber uma vantagem do jejum nesse período. Mas, qual é as minhas recomendações? Não é para todo mundo. No que diz respeito à parte de composição corporal, ambas as estratégias funcionam bem. A própria restrição calórica, né, a perda de peso ponderal, já é um fator para melhoria da resistência à insulina, porém nesse caso, nesse estudo, melhor dizendo, foi diferente. E aí cabe nós, nutricionistas, escolher uma melhor estratégia de acordo com a rotina e possibilidades que o nosso cliente oferece, como que ele pode se portar. Então, às vezes, o jejum pode ser uma carta na manga, pode ser algo adicional para trazer
alguma modificação ali de diferente, feito com responsabilidade, sabendo que não vai trazer resultados milagrosos como a gente vê em posts de internet e alguns ditos gurus supervalorizando essa estratégia. Mas a gente tem um achado aí interessante nesse trabalho recente, publicado em 2019, mostrando uma vantagem, uma redução na resistência à insulina, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, dessa mini aula aí, desse comentário desse artigo, vai deixando seu like, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Para você me ajudar aqui a crescer isso. E próxima segunda estamos de volta. Então, um grande abraço do Nutri e até o próximo vídeo.